Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os 15 principais erros nocivos de gestão e comportamento dos investidores. Então, eu vou citar 15, na minha visão, os primeiros são os mais importantes, e aqueles menos importantes, menos relevantes, a gente vai deixar mais para o final. Tá? Então, antes de mais nada, é fundamental a gente entender que a educação, para você se dar bem no mercado financeiro, é preciso você fazer pequenas coisas certas diariamente, tá? Rotineiramente, dentro do seu cotidiano. Você fazer algumas coisas certas e evitar erros, você já está na frente de mais de 90% dos investidores. Tá? Eu gosto muito de uma frase do Charlie Munger, né, que é o ex-sócio do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. E o Charlie Munger morreu recentemente e ele tinha um modo de pensar muito interessante, né? Ele era um cara muito simples. E eu gosto muito desse tipo de genialidade, né, das pessoas que gostam das coisas de uma maneira simples. Então, ele falava que quando ele tinha um problema para ele resolver, ele gostava de inverter a lógica. Então, por exemplo, como que eu posso ser feliz? Aí ele invertia a pergunta e falava: quais são as maneiras que me fazem ser infeliz? Então, é só eu ficar longe disso, de tudo que me faz infeliz. Então, sei lá, traição, mentira, desonestidade, são coisas que vão me levar para o abismo. Então, eu simplesmente não faço isso. Então, eu acho isso uma forma genial da gente encarar a nossa vida. Né? Se eu quero ganhar dinheiro, o que me faz perder dinheiro? O que faz com que eu não ganhe dinheiro? Né? Então, a gente inverte a lógica, né, a pergunta. E aí, eu me afasto de tudo aquilo que não me faz ganhar dinheiro, de não me faz fazer dinheiro, multiplicar o meu capital. Então, é genial, assim, eu achei interessante trazer aqui para vocês, tá? Só dando uma pincelada antes da gente começar de fato sobre os erros. Então, o primeiro erro, a pressa, tá? Então, é fundamental, né? Principalmente por conta das novas gerações. Quanto mais nova é a geração, mais ansiosa, mais interativa, né? Ela já está mais conectada, grudada mesmo com tecnologia, quer as coisas tudo imediatismo, né? Quer as coisas tudo muito rápida. E nos investimentos as coisas não funcionam assim. Então, é fundamental a gente entender que os investimentos levam tempo. Assim como a natureza, você coloca uma semente, ela vira uma planta, que vai virar uma árvore, que vai dar frutos. Você tem que entender esse tempo. Tá? Então, essa geração muito nova, ela é muito hiperestimulada. Ela está todo o tempo com notícias, e isso, de certa forma, desliga o nosso racional e liga o nosso sistema emotivo. Você quer estar todo o tempo reagindo. Agora eu sou especialista nisso, agora eu sou especialista naquilo outro. E isso vai, pouco a pouco, te tirando do jogo. É fundamental você ter uma rotina, processos mesmo. Entenda que o jogo, ele é no longo prazo. Porque se você estiver ligado, né, em notícias, você vai agir com FOMO, né, que é aquele fear of the missing out, que é o medo de ficar de fora. Porque agora é cripto que está bombando, agora é a guerra da China, o petróleo vai explodir, agora é o ouro, agora é não sei o que, a empresa da vez, tecnologia. Então você fica seguindo aquilo que o mercado, a narrativa que o mercado constrói naquele momento. Segundo ponto, tomada de decisão emocional. Porque se você tem pressa e reage às notícias, de uma hora ou outra você vai tomar decisão com o seu lado emocional. E que nos investimentos isso te destrói. A resposta aos investimentos, ela precisa de um desenvolvimento intelectual e, acima de tudo, experiência. Então eu vou te fazer algumas perguntas para você entender de fato como você toma a decisão, tá? Como eu me reconheço aos estímulos? Como eles me afetam? Se eu escuto uma notícia, como que eu me comporto? Eu consigo não reagir? Ou não, eu tenho que de fato reagir? Então, responda para você mesmo e entenda como as notícias te afetam. Terceiro ponto, estudo equivocado, estudo errado. Aprender a aprender é fundamental aqui nesse processo. Tá? Eu tenho amigos, porque as pessoas às vezes me perguntam, e aí, Fernando, como é que tá, tal, qual investimento melhor, enfim. Então, eu tenho amigos que eles, como já têm um certo nível de conhecimento, fica mais difícil de aprender do jeito certo. Né? Aquela coisa, você aprende a dirigir do jeito errado, depois dificilmente você vai perder ali alguns hábitos, né? Alguns hábitos deletérios mesmo. Né? Fica aqueles viciozinhos. Então é fundamental você aprender a aprender. Né? Desconstruir aquilo que às vezes foi montado em alicerce errado para reconstruir, né, ou construir do zero mesmo. Algo que seja, que vá ter ali bons alicerces, uma boa fundação, para que você não, lá na frente, depois, não tenha grandes correções e isso te custe caro.
tá? E não só no sentido de dinheiro, mas principalmente de tempo. Então é fundamental aprender a aprender. Quais as fontes que você bebe? Quais são as suas referências? Ou você vive na base de diquinhas? Quarto ponto aqui, falta de planejamento. Outro ponto fundamental. Qual que é o seu prazo de alocação? Você precisa de renda para agora? Ou para os próximos anos? É um tipo de investimento. Ou não, Fernando, eu só preciso, vou pensar em usar os meus investimentos ali daqui 8, 10, 12 anos para frente. Ou talvez um tipo de investidor, Fernando, eu não penso em usufruir do meu patrimônio, eu só quero viver da minha renda. Faz sentido. Existem investidores que nem pensam em gastar o patrimônio, vai viver da renda ali e deixar para os herdeiros, né, para quem ficar. Então, qual que é o teu prazo de alocação? Próximo, quinto item, investe por diquinhas. Esse aqui é clássico, né? Aquela enriquecimento por tiro certo. Eu quero a bola da vez agora. Ou você vai investir por disciplina, com constância, entendendo o que está fazendo e todo mês colocar ali o dinheiro para trabalhar para você. Comprar com recorrência, se aproveitando da volatilidade. Então você estuda, você tem constância ou não? Eu quero que a bola da vez, o que um amigo meu fala, eu cato uma aqui, uma diquinha, peguei numa asset, peguei numa casa de research, aí vira aquela carteira cheia de retalhos que não tem nem pé nem cabeça, não sabe nem para onde está indo. Então é comum nos primeiros anos de investimento acontecer. Tudo bem, são erros pequenos. Lembra da metáfora da canoa? Você está ali num barquinho, é mais fácil você mudar de direção. Agora, ir com dezenas, centenas, milhares, milhões de reais, a tomada de decisão é totalmente diferente. Próximo ponto aqui, acompanhar mídias e notícias. Esse aqui é clássico. Eu preciso estar inteirado, investir no mercado financeiro, eu preciso acompanhar. Amigo, muito pelo contrário. Você tem que se manter longe. Os seus investimentos vão estar dentro do mercado, trabalhando para você. Mas o teu foco, a tua energia, a tua concentração é fora dele, é no que você é bom. Você é um autônomo, empresário, um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, independente da sua profissão. Você tem que focar naquilo que você é bom. Ponto. Esquece asset, assessores, influencer, qualquer coisa. Isso vai te fazer construir patrimônio relevante. Próximo ponto aqui, percepção de sofisticação. No mercado financeiro, isso é clássico. É aquela coisa assim, o que dá mais dinheiro é o mais sofisticado. Vamos aqui para umas operações estruturadas que os assessores adoram empurrar aí na galera, porque tem aqueles nomes complexos, trust, sabe? Aquela coisa assim chique, glamurosa. Ah, não, então isso aqui vai dar dinheiro. Meu amigo, é o arroz com feijão correto, bem feito. É conhecimento, aporte e constância que vai te levar ao enriquecimento. Quanto mais simplicidade, maior é o nível de sofisticação. É justamente o oposto. O maior nível de sofisticação é a pura simplicidade. Entenda isso de fato, para você conseguir construir patrimônio. Próximo ponto, expectativa de sucesso e fracasso. Veja bem, é importante a gente entender quais são esse risco-retorno que a minha carteira tem. Porque não adianta nada. Se uma empresa der errado, o que vai acontecer com a minha carteira? Eu estou protegido? Qual que é a minha gestão de risco dentro da minha carteira? Se aquela empresa ir à falência, aparecer uma fraude contábil que leve ela a pó, dificilmente vira zero, né? Às vezes fica ali naqueles centavinhos, aí a ação vai agrupando e tal. Mas se acontecer um evento desse, eu estou protegido? Eu consegui me diversificar? E se acontecer algo dentro de um setor? Por exemplo, no começo da década passada, lá quando a Dilma deu a canetada nas elétricas, que proibiu elas de lucrarem. Do dia para a noite, um setor começou a derreter na bolsa. Porque as empresas, a partir daquele momento, só poderiam, basicamente, ali ter a correção, né, da inflação. Elas não poderiam ter ganho. Por mais que investissem em capex e tal. Como é que tá a tua carteira? Qual é o risco de quebrar? Não, uma ou outra empresa pode acontecer de quebrar. Mas como é que está a minha carteira como um todo? Você tem um conjunto de ativos que juntos, entenda, isso é um corpo, um organismo inteiro. Ele tende a performar bem com o passar do tempo. Bom, próximo ponto. Pouca sistematização. Você não ter método, você não ter processos de foto. Por isso que eu falo a importância de você ter um método, porque ele vai te beneficiar da volatilidade. A volatilidade, quando você entende o que faz, eu sei o ativo que eu estou comprando. Se ele cair de preço, mas os fundamentos continuarem, é você comprando mais por menos. E isso, compras recorrentes, elas vão te dar um efeito de rentabilidade. É uma condição sine qua non.
a tua carteira vai performar bem, porque você vai estar comprando recorrentemente com volatilidade a preços melhores. Então isso te beneficia com o passar do tempo. Próximo ponto, excesso de confiança. Tá? Esse aqui também pega bastante, tá? Cuidado. Cuidado com os vieses. Todos nós temos vieses. Tá? Então, por exemplo, você que é médico, você se considera um bom médico, mas não necessariamente você vai ser um bom investidor. Veja que não é porque você teve sucesso em uma profissão, né, em uma parte, que isso vai te capacitar para ter sucesso em outra. Claro, né, você vai estudar, você vai adquirir conhecimento, principalmente experiência, e aí beleza, né, você vai adquirindo ali cada vez mais maturidade dentro do mercado. Mas esse viés, não, eu sei que eu sou um bom dentista, eu também vou ser um bom investidor, não necessariamente é assim que acontece. Então, cuidado com alguns vieses que a gente tem. Né? Se você precisa construir uma casa, você não vai lá no advogado, né? Você vai no engenheiro. Então, cada macaco no seu galho. Né? Se eu preciso fazer um canal, eu vou no dentista. Se eu preciso resolver algum problema ali, tributário na minha empresa, eu vou contratar um advogado especialista. Então, cuidado com os vieses, tá? Com esse excesso de confiança. Próximo ponto aqui, excesso de movimento. Esse é outro ponto que pega demais. Assim, a maior parte do tempo, você tem que estar fazendo o que você é bom, trabalhando. Né? Você girar a carteira demais, agora é hora disso, agora é hora daquilo outro. Isso vai acabar tendo muita fricção nos seus investimentos. E aqueles centavinhos ali, aqueles poucos reais que com recorrência, eles atrapalham muito a tua rentabilidade. Então, cuidado com esse excesso de fricção, esse giro de carteira. Agora é hora da renda fixa, agora é hora da renda variável, agora é hora de fundo imobiliário, agora é hora de cripto. Então, cuidado com isso, porque isso te leva esse excesso de movimento te toma muita rentabilidade. Na maior parte do teu tempo, você tem que estar trabalhando, estudando. O bom investidor, ele passa a maior parte do tempo dele observando. Ele não é reativo. Aquele cara que você olha, você fala assim, meu Deus do céu, o pau tá quebrando. Ou às vezes a bolsa tá explodindo. O cara tá tranquilo. Esse é um comportamento adequado, vamos dizer assim. Tá? Para não girar essa euforia, para não expressar, né, não incentivar essa euforia ou esse medo, esse desespero que acontece, é bem frequente dentro dos investimentos. Próximo ponto aqui, negligenciar suporte. Tá? As pessoas que estão ali, né, estudando, se aperfeiçoando, é fundamental que você busque beber de boas fontes, de pessoas realmente confiáveis, que estão ali para te educar. Porque acredite em mim, ninguém vai gerir melhor o seu dinheiro do que você mesmo. Ninguém. As pessoas têm essa falsa expectativa de que, porque o fulano é profissional, ele vai gerenciar melhor que eu. Não, ele não sabe das suas necessidades, do teu perfil, da tua tolerância a risco, dos seus objetivos, do teu nível de conhecimento. Não delegue o seu futuro financeiro e, acima de tudo, o futuro financeiro da sua família na mão de qualquer pessoa. Próximo ponto, conhecer o que é viável do que é inviável. Isso aqui é fundamental também, a gente entender que não existe retorno garantido. Se chegar alguma pessoa a falar para você que te dá 3%, 4% ao mês garantido, foge e veja se a tua carteira ainda está no bolso. Não existe nada garantido dentro dos investimentos. Tá? Isso é fundamental. A realidade, uma hora ela vai encontrar com a expectativa. Então não existe nenhum investimento que seja garantido. Todo investimento tem retorno proporcional ao risco. O que pode acontecer é ter risco desproporcional ao retorno. Por exemplo, debênture. A debênture é um ativo que você tem ganho de renda fixa, risco de renda variável. Então é um risco desproporcional. Isso acontece. Agora, risco baixo e retorno alto, não existe. E por último, aquela desistência despercebida. Pouco a pouco você vai mudando de estratégia, sabe? Vou abandonando os estudos, vou mudando aquilo que... Eu vou pulando de galho em galho, né? O negócio... Você monta lá a estratégia, começa a estudar, não deu certo um ano, eu abandono. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Como eu disse, todo investimento ele precisa de tempo para maturar, tá? É entendendo exatamente o porquê você investe, para você conseguir suportar qualquer como. Independente se está dando certo ou não está, eu continuo ali com a minha estratégia. E para a gente finalizar, eu gosto muito de um termo que é hours concourse, que ele quer dizer foque naquilo que realmente importa. Né? Aquela decisão de, eu vou comprar ou não um cafezinho, isso não vai fazer tanta diferença na sua vida, quanto a pessoa que vai estar ao teu lado, aonde você vai trabalhar, aonde você vai morar. São decisões que, de fato, impactam a sua vida.
do que você ficar gastando tempo e energia pensando em bobagem, coisa trivial. Eu vejo que as pessoas demandam muita energia nisso e esquecem de pensar de fato naquilo que realmente importa, que é, por exemplo, a construção do seu futuro, do patrimônio que você quer formar. Deixar para seus herdeiros, para sua família, viver uma vida melhor, ter mais paz, mais tranquilidade daqui a um tempo. Isso, de fato, é uma decisão importante. E não se eu vou ou não comprar um cafezinho, sabe? Coisa pequena. Não gaste tempo e energia nisso. Foque naquilo que realmente importa. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aqui o like, tá? Comenta embaixo o que você achou dessa aula. Se você já investe, se ainda não, o que está faltando para começar. Tá? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com quem você acha que possa gostar e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!